Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus por Jesus. Um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. O culto da Igreja Presbiteriana Brasileira está apenas começando. Fique com a gente nos próximos minutos. Sua contribuição é muito importante para a nossa igreja. Temos ajudado e socorrido pessoas com necessidades durante este período da pandemia. Assim também como temos investido em recursos para que os nossos cultos sejam transmitidos. Você pode fazer a sua contribuição pelo Venmo. Procure por Brazilian Presbyterian Bible Church. Você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo ou a sua doação. Se você precisa de alguma ajuda, se você está passando por alguma privação, nós estamos dispostos a lhe ajudar. Envie um e-mail
para o endereço assistência.ipbdc@gmail.com. Assim você será atendido e abençoado. Eu quero convidar você para participar conosco das nossas reuniões pelo Zoom durante a semana. A partir desta semana que está começando, nós teremos as nossas reuniões apenas às quartas-feiras, às 8h30 da noite. Um novo horário, quarta-feira, 8h30 da noite, e o tema será Discipulado e Oração. Vamos estudar a Bíblia e vamos orar durante um período máximo de 1 hora, a partir das 8h30 da noite. Se você quiser receber o link, mande uma mensagem para mim, Pastor Lucas, número 301-802-1743. E eu vou mandar para você o link da reunião e você pode aparecer em nossos encontros pelo Zoom. Toda quarta-feira e somente às quartas-feiras, às 8h30 da noite, discipulado e oração. Seja bem-vindo aos nossos encontros de estudo da palavra e de intercessão e oração diante do nosso Deus. Um grande abraço, fique na paz de Jesus. Nós queremos abrir este tempo de culto, como temos feito todas as vezes, lendo a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 29. Vamos ler o Salmo de número 29, que nos convida a adorar ao Senhor, a atribuir a Ele toda a honra e glória que Ele merece. O Salmo 29 nos diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Este salmo que nós acabamos de ler nos fala do poder extraordinário que Deus tem em suas mãos. Nos fala do poder da sua voz, a voz de Deus, a palavra de Deus que criou todas as coisas. Este Deus é tremendo, é poderoso, é soberano, Ele reina sobre todas as coisas e nós queremos adorá-lo neste dia. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós queremos oferecer a Ti nesta manhã honra, glória, louvor, exaltar o Teu santo e bendito nome, reconhecer a Tua grandeza e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E como acabamos de ler, é o Senhor quem tem dado força e paz ao Teu povo. Nós estamos de pé, nos mantemos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. E agora oferecemos a Ti o louvor, a adoração, o culto que o Senhor merece. Nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor, o nosso tempo e as nossas vidas em Tua presença e em Teu altar. Recebe-nos, perdoe os nossos pecados. Passamos uma semana e eu tenho a certeza, Pai, que cometemos muitos delitos contra o Senhor. Lava-nos, perdoa-nos, restaura o Teu povo. Nós oramos pedindo a Tua bênção para este culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar ao nosso Deus. Eu convido você a adorar o Senhor em espírito e em verdade.
que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, 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 oh. É sempre as paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, sim, digno é o Senhor, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, 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 oh. Nós vamos hoje para a segunda mensagem da nossa série, O Mundo de Cabeça para Baixo. Na semana passada nós começamos esta série de mensagens com o intuito de apresentar através das Escrituras que vivemos um período muito difícil da história, não apenas por causa da pandemia, mas vivemos um período muito difícil da nossa história porque os valores estão invertidos. Fizemos a comparação na semana passada, é como se você fosse, por exemplo, num outlet, entrasse numa loja de uma marca muito famosa e encontrasse uma bolsa pelo preço de $1, mas fosse até o Walmart e encontrasse uma baguete do Walmart pelo valor de $345. Valores invertidos. E isso se dá em nossa sociedade
Em nossos dias, vivemos uma inversão de valores terrível e precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras e buscarmos da parte do Senhor, na Sua palavra, as respostas para vivermos uma vida equilibrada, saudável, de acordo com a vontade de Deus. Na semana passada, o nosso tema foi a luta pela verdade, porque é nisso que se baseia a nossa série de mensagens. Estamos aqui como cristãos, como homens e mulheres de Deus, lutando pela verdade. E pudemos aprender na semana passada, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no último capítulo, capítulo 4, quando Paulo adverte a Timóteo que pudesse orientar, corrigir, exortar. Pessoas nos últimos dias procurariam ensino de acordo com as suas próprias vontades, procurariam mestres de acordo com a sua própria cobiça, e que estes, nos últimos dias, se recusariam a dar ouvidos à verdade. E a verdade de Deus, nós sabemos, é a palavra e é o próprio Cristo. Tudo que vivemos deve ser conduzido de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o ensinamento de Cristo Jesus. E se por algum acaso nós começamos a ouvir novos ensinamentos, como diz Paulo em Gálatas, capítulo 1, um novo evangelho, uma nova proposta de cristianismo, você deve tomar isto e fazer uma comparação não só com as Escrituras, mas fazer uma comparação com 2000 anos de cristianismo. Se o que está sendo pregado agora está de acordo com 2000 anos de história, homens e mulheres de Deus nos antecederam e nós devemos subir nos ombros desses gigantes antes de anunciarmos qualquer coisa. Por isso, tome cuidado com pregadores da internet, novas pessoas que estão ensinando novas doutrinas. Busque a verdade da palavra de Deus. Hoje, a nossa mensagem tem como tema a falsa confiança em si mesmo. A falsa confiança em si mesmo. Eu quero convidar você a ler comigo o texto do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Nós vamos ler do verso 5 até o verso de número 9. Jeremias 17, de 5 a 9. Você pode acompanhar na tela o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Até aqui a nossa leitura. Eu disse no início, Jeremias 17, de 5 a 9, e nós lemos esse texto para a nossa meditação. E eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta aí, para que possamos meditar nas Escrituras. Eu gostaria de começar essa mensagem falando de uma história que está em um livro muito famoso chamado Ortodoxia, um livro escrito por Gilbert K. Chesterton. Este é um autor que escreveu um clássico da literatura cristã no começo do século XX, chamado Ortodoxia, e ele explica logo no começo do seu livro a razão por que ele queria fazer uma defesa do cristianismo comparado a todas as outras religiões e filosofias na época. Ele diz que ele estava conversando com um editor de um jornal bem famoso em Londres. Este escritor, G.K. Chesterton, que escreveu o livro, ele era um londrino inglês,
e ele estava conversando nas ruas de Londres com o editor de um jornal, e de repente aquele editor de jornal fez menção de uma terceira pessoa dizendo: aquele homem vai progredir, ele acredita em si mesmo. E quando G.K. Chesterton ouviu essa expressão, no mesmo instante, um ônibus passou na rua, dobrando a esquina, com a expressão Hamwell. E essa expressão Hamwell, para quem vivia em Londres naqueles dias, era uma expressão bem conhecida. Era um hospício muito famoso. E aquele ônibus passou fazendo anúncio, propaganda do hospício. No início do século XX, muitas pessoas em Londres estavam sofrendo de depressão, de crises psicóticas e estavam sendo internadas neste lugar. E então, Chesterton se vira para aquele editor que havia dito sobre um homem a qual ele havia se referido que iria progredir porque acreditava em si mesmo, e ele disse: os homens que acreditam em si mesmos estão em asilos de lunáticos. Total autoconfiança não é apenas um pecado. Total autoconfiança é uma fraqueza. E por isso Chesterton começou a escrever aquele livro fazendo uma defesa da fé cristã diante do crescimento desta perspectiva de que pessoas que vão para frente são as pessoas que acreditam em si mesmos. Nós devemos fazer uma grande diferenciação sobre a autoajuda e a perspectiva de ter motivação e de fazer as coisas com excelência. Ser uma pessoa motivada, fazer as coisas com excelência, dar o seu melhor, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom trabalhador, um bom pagador de impostos, é uma coisa. Agora, acreditar em si mesmo, confiar em si mesmo é um grande perigo. Estamos correndo um grande e sério risco quando colocamos total confiança em nós mesmos. Acreditar em si mesmo e acreditar ser senhor do seu destino e da sua história é viver fundamentado na mentira de Satanás pregada a Adão e Eva no Gênesis há muitos e milhares de anos atrás. Todas as religiões do mundo e boa parte da filosofia creem que o homem nasce puro, que o homem nasce perfeito, que o ser humano ele vem com toda a pureza ao mundo, mas não é o que diz a Bíblia. E os filósofos vão dizer, por exemplo, John Locke e, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, que são dois famosos filósofos, eles dizem que o homem nasce puro e depois o homem se corrompe. Mas não é o que a Bíblia diz e não é o que a fé cristã diz. E além desse próprio texto que nós temos como base para a nossa mensagem, e nós vamos voltar os nossos olhos para Jeremias daqui a pouco, nós sabemos que existem muitos outros textos na história humana, não apenas de homens e mulheres de Deus, mas também de grandes filósofos, de que o ser humano não é quem ele pensa ser. Nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe. Por vezes ou outra, nós assistimos algumas reportagens na televisão que mostram atos heróicos de homens e mulheres em catástrofes, em momentos difíceis, e de repente vem alguém diante daquela reportagem e diz o seguinte: eu ainda acredito na humanidade. Eu não confio na humanidade. Somos uma geração ensimesmada, estamos cheios de nós mesmos, somos ensimesmados. Por quê? Porque o convite da Escritura ele é totalmente o contrário do que prega hoje, por exemplo, a autoajuda. E se você for numa livraria comum ou até mesmo numa livraria cristã, temos muitos livros encharcados com a perspectiva de autoajuda, de que você pode buscar forças, recursos dentro de si mesmo para vencer e superar qualquer situação ou dificuldade. Somos ensimesmados e estamos cheios de nós mesmos. Porém, o convite de Jesus é o seguinte: tome sua cruz, morra para si mesmo. O convite do apóstolo Paulo é o seguinte: esvazie-se,
Seja cheio do Espírito Santo. Uma boa leitura que eu aconselho você a fazer, por exemplo, é um texto de Martinho Lutero, que está disponível em PDF, gratuito pela Editora Fiel. Você pode entrar no site da Editora Fiel, existe uma enxurrada de livros muito preciosos, e um dos livros que está lá é um livro de Lutero chamado Nascido Escravo. É um texto muito profundo em que Lutero nos fala, o grande reformador, sobre o problema do ser humano estar preso e amarrado aos seus pecados, à sua falibilidade. Existem alguns textos, além deste de Jeremias, que eu gostaria de citar antes de entrar propriamente no texto de Jeremias como resposta para esta falsa confiança em si mesmo. O texto, por exemplo, de Isaías 5:21, está aqui na tela, você pode acompanhar. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Outro texto que eu gostaria de apresentar para você, Jó 15, de 14 a 16, diz o seguinte: como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. E o último texto, para você saber quem é o homem segundo as Escrituras, Romanos 3, de 10 a 12, fazendo uma citação dos Salmos, Paulo diz em Romanos, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A Bíblia é clara em nos apontar quem é o ser humano. E a falsa confiança em si mesmo tem sido uma das grandes mentiras do nosso tempo, um valor invertido. E é por isso que muitas pessoas não conseguem mais entender o valor da graça de Deus, graça tão pregada, tão cantada, mas as pessoas não entendem o valor da graça de Deus e do poder do Evangelho, porque não conseguem mais olhar para si mesmos como caídos, corruptos, corrompidos e fracos. Assim somos nós. Assim somos nós. Eu gostaria de voltar agora os nossos olhos para o texto de Jeremias, capítulo 17. O texto de Jeremias, capítulo 17, é muito conhecido, principalmente o verso 5, que iniciou a nossa leitura, quando Jeremias diz, maldito o homem que confia nos homens. Algumas traduções vão dizer, maldito o homem que confia no homem. Algumas mais antigas vão dizer, maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Eu gostaria de trazer aqui 3 lições muito objetivas para o nosso coração, sobre a falsa confiança em si mesmo. Jeremias nos aponta aqui 3 verdades profundas. A primeira verdade é a sentença negativa e as suas consequências. A sentença negativa e as suas consequências estão nos versos 5 e 6 que eu gostaria de ler novamente. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Há uma sentença bem clara e definida neste texto sobre quem é o homem que confia em si mesmo, que confia na humanidade, que confia nos seus próprios recursos. A sentença é maldito. Vou dizer mais uma vez, maldito. Todo aquele que confia em si mesmo, todo aquele que olha para a sua estrutura, para a sua força, para o seu pensamento, como diz o texto de Isaías, como lemos agora há pouco, ai daquele que é sábio aos seus próprios olhos. E aqui o Senhor, não são palavras de Jeremias, mas é a palavra do Senhor, assim diz o Senhor,
Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que faz da humanidade mortal a sua força, a sua confiança. O maldito é aquele que é desprovido de bênção qualquer, uma vinda da parte de Deus. Aquele que é alvo de alguma maldição, ou seja, foi amaldiçoado. Maldito é aquele que exerce uma influência ruim, nefasta. Maldito é ser alguém excessivamente mau, ruim, desagradável, detestável, cruel ou perverso. A Bíblia chama do homem que confia em si mesmo, ou da mulher que confia em si mesmo, como maldito. E maldito é aquele que está desprovido de qualquer bênção da parte de Deus, excessivamente mau, desagradável, detestável, cruel, perverso. E quais são as consequências? As consequências são claras no verso 6. Ele permanecerá sozinho, será como um arbusto no deserto. Ou seja, habitará nos lugares áridos, não convive com ninguém. Pessoa que confia em si mesmo, pessoa que confia na força da humanidade. Este tipo de pessoa vai viver sozinho, porque não quer contar com o auxílio de ninguém e todos o abandonarão. Todos um dia darão as costas para essa pessoa, porque esta pessoa confia apenas em si mesmo. Por quê? Porque ela não quer contar e ela não contará com o auxílio de Deus. Além disso, sofrerá a insensibilidade, porque o texto nos diz que esta pessoa não verá quando vier bem algum. Quando alguma coisa de bom acontecer na vida dessa pessoa, ela não será grata, ela não terá sensibilidade e reconhecimento, ela só confia na sua força, ela só confia na sua capacidade. O que lhe oferecem, o que lhe dão, o que fazem para ela, ela esquece, ela ignora, ela não vê bem algum. Mas nós temos em segundo lugar a sentença positiva e as suas consequências. Deus vai dizer a Jeremias neste texto, que está nos versos 7 e 8, a sentença positiva e as suas consequências. Mas bendito, abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela, ou seja, esta árvore, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Abençoado é o homem que confia no Senhor, este é bendito. Toda a bênção de Deus está sobre sua vida. Aquele que não confia em si mesmo, mas confia no Senhor, deposita toda a sua confiança no Senhor, este é abençoado. E há uma repetição da expressão, não sei se você percebeu no verso de número 7. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esta é uma forma da escrita judaica, da escrita hebraica, de repetir expressões para reforçar uma ideia. Este é bendito. Quem? Aquele que confia em Deus. Aquele que confia no Senhor. Aquele que exerce a sua fé. Por isso que a Bíblia nos diz que nós somos salvos pela fé. Por meio da fé, somos justificados pela fé. Nós somos justificados não pelas nossas obras, mas pelo quanto confiamos em Deus. E assim somos benditos. O justo viverá pela fé. O justo viverá por sua confiança no Senhor. E quais são as consequências? As consequências são claras. Ela estenderá suas raízes para o ribeiro. Você já viu quando uma árvore ela estica as suas raízes quando percebe que há umidade e ela vai em direção aos leitos dos rios, dos ribeiros? Ou seja, ela cria dependência da parte de Deus para ter alimento, para receber vida. Alimento verdadeiro só existe na profundidade. Gente que confia em si mesmo vive na superficialidade, mas quem confia no Senhor se aprofunda e estende as suas raízes, procura aprofundar o seu conhecimento de Deus, o seu conhecimento da palavra, não vive uma vida cristã rasa, superficial, não temerá o tempo do calor, não ficará ansiosa, não terá medo das ameaças externas, porque esta pessoa possui
da parte de Deus, alimento, força, profundidade, não ficará ansioso, ansiosa no tempo da seca, mas dará fruto, nunca deixará de dar fruto. Será uma bênção esta pessoa. E a terceira lição do texto para nós é o diagnóstico final e objetivo. O diagnóstico final e objetivo que está no verso de número 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A tradução bíblica na Revista e Atualizada diz que esta doença incurável é desesperadamente corrupto. Este texto é muito forte, porque Deus traz um diagnóstico claro sobre o ser humano. O seu coração é incurável. É por isso que mesmo todos nós sendo um dia salvos por Cristo Jesus, libertos dos nossos pecados, tendo os nossos pecados sido perdoados, fomos justificados, estamos sendo santificados, seremos glorificados, mesmo Deus fazendo sua obra em nossa vida, nós ainda carregamos aqui neste lugar um coração corrupto. Ainda carregamos conosco a queda humana descrita no Gênesis e que atravessou os séculos, atravessou os milênios e chegou a todos os homens. Todos pecaram, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem, precisam, estão destituídos da glória de Deus. Mas o coração humano, ele é corrupto, ele é incurável. Mas o que é que nós vivemos nestes dias do mundo de cabeça para baixo? As pessoas dizem, siga o seu coração. Siga o seu coração. Siga o seu destino. Eu não confio em mim mesmo. Não posso confiar. Porque o meu coração, as minhas emoções, não me inclinam para a verdade. O que me inclina para a verdade é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, é Deus por sua graça e misericórdia, mas confiar em mim mesmo é um grande perigo. Mesmo com a salvação que nos foi dada em Cristo, mesmo agora vivificado já pelo Espírito, ainda carregamos um coração enfermo. Ao utilizar a expressão coração, Deus aqui pela boca de Jeremias está falando do aspecto emocional. Somos desequilibrados emocionalmente e o mundo diz para nós, siga o seu coração, mas a Bíblia diz, o seu coração é doente, não siga ele. O diagnóstico é final e objetivo. E para terminar essa mensagem, eu gostaria de dar um exemplo muito claro nas Escrituras. O exemplo mais evidente na Bíblia, em toda a Escritura, da falsa confiança em si mesmo, foi a respeito de um homem que estava ao lado de Jesus, que caminhou com Jesus por 3 anos. O seu nome era Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro. Na ceia do Senhor, a Bíblia nos diz, no Evangelho de Marcos, que na ceia do Senhor, no capítulo 14, Jesus chega para Pedro e também não diz apenas a Pedro, mas diz a todos os discípulos, diz assim, Pedro, Satanás queria peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E aí Jesus diz, depois que você se converter, ajude e fortaleça os seus irmãos. Só que quando Pedro ouviu essas palavras, quando Jesus disse, você estava a ponto de ser peneirado pelo diabo, Satanás queria peneirar a sua alma. Pedro se levanta com todo orgulho, com toda soberba, e diz a Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e também para a morte. Pedro olhou para si mesmo e disse, eu não vou fracassar. Eu tenho coragem, eu sou forte, eu não desisto, eu vou até o fim, eu confio em mim mesmo. Mas Jesus olhou para Pedro e disse, nesta noite, ainda nesta madrugada, você vai me negar 3 vezes. Você vai ter vergonha de dizer que me pertence. E Pedro, quando passou por aquela experiência, ainda relutou dizendo, jamais negarei o Senhor.
foi o que aconteceu. Jeremias nos diz nesse texto que maldito é o homem que confia no próprio homem, que faz do seu braço, que faz da sua humanidade a sua força. O mundo está de cabeça para baixo, não por causa da pandemia, mas por valores invertidos. Porque as pessoas estão dizendo, confie em você mesmo, confie nas suas capacitações, confie no seu intelecto, siga o seu coração. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nos humilharmos, nos arrependermos, porque temos um coração enfermo e corrupto. Mas só a graça de Deus, só o poder de Deus, só a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida e só a nossa confiança no Senhor é que pode nos fazer ter vida e vivermos de forma vitoriosa neste mundo, não porque confiamos em nós mesmos, mas porque confiamos no Senhor. Nós já estamos encerrando o nosso momento de culto, de louvor a Deus, mas antes de orarmos, eu gostaria de fazer aqui menção de duas questões muito importantes. Gostaria primeiro de manifestar a minha gratidão como pastor a você, querido irmão e irmã, que participou conosco da nossa semana de oração, a oração do meio-dia no Facebook e a oração à meia-noite no Instagram. Agradeço de coração pela sua participação, pelo tempo que você separou para orar ao nosso Deus. Foi muito especial essa semana e vamos repeti-la no mês que vem, no mês de setembro. Mas eu gostaria de deixar um recado muito importante e especial. Nós teremos aqui
uma semana especial de ânimo e encorajamento. A primeira semana de ânimo e encorajamento. Vamos fazer uma semana inteira, de segunda a sexta, pelo Zoom, às 8h30 da noite, com 6 pastores diferentes. Na segunda-feira teremos o pastor Alfredo e a pastora Thelma, já conhecidos da igreja. Na terça-feira teremos o pastor Silas, conhecido também dos irmãos, pregou o ano passado em nosso acampamento. Na quarta-feira nós teremos o pastor Paulo Borges Júnior, pastor da Igreja Sal da Terra em Goiânia, um homem com uma sabedoria tremenda da parte de Deus. Na quinta-feira teremos o pastor Fabrício Salabai, pastor da Igreja Presbiteriana Independente em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, um homem de Deus com uma palavra também encorajadora. E no nosso encerramento, na sexta-feira, o pastor Jorge Abdala, lá da Califórnia, pastor da Igreja Presbiteriana Brasileira em São Mateus. Eu quero convidar você a estar conosco nesta semana. Nós vamos distribuir o link do Zoom, porque não será um encontro nem pelo Facebook, nem pelo Instagram. Será apenas pelo Zoom. E aí nós vamos distribuir o link. Nós não podemos divulgar tanto pelo número de pessoas que o Zoom comporta, mas eu quero desafiar você a orar por 1, 2 ou 3 pessoas e mandar o link para estas pessoas. Não mandar para vários grupos, espalhar, porque às vezes uma reunião de Zoom não pode comportar tantas pessoas. Mas nós queremos ter aí conosco presente cerca de 200 até 300 pessoas, pessoas aqui dos Estados Unidos, pessoas do Brasil. Queremos encher este momento de pessoas para que sejam edificadas, animadas e encorajadas pela palavra de Deus. Prepare-se para esta semana, do dia 31 de agosto ao dia 4 de setembro. E agora nós vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por este tempo de culto, pela tua palavra, ó Deus, que foi ministrada aos nossos corações. Nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, é verdadeira, é a luz que conduz o nosso caminhar neste mundo. E a tua palavra hoje nos mostrou de forma muito clara que nós dependemos totalmente do Senhor. Tira de nós, ó Deus, esse desejo de independência, este desejo, ó Deus, de tentar fazer as coisas com a própria mão, com a força do nosso próprio braço. Queremos confiar em Ti. Dá-nos uma semana abençoada, guarda o teu povo, livra do mal, livra das tentações, dá direção em todo o tempo, guarda as famílias, abençoe, ó Deus, os governantes, abençoe, Senhor, as pessoas que estão hospitalizadas, pedimos a tua bênção para médicos e enfermeiros, pedimos a tua bênção para aqueles que ainda estão à procura de um trabalho. Nós oramos, consagrando esta semana ao Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a misericórdia e te dê a paz. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.